Vermelhinho lá. Bom, Agora sim. então, bom dia a todas e todos. Então, dando continuidade ao nosso simpósio, agora nós estamos na mesa 3, Rastros da Memória Ditatorial. De acordo com os presentes, o primeiro a apresentar seria o Alexandre Luiz Ribeiro da Fonseca Júnior, ele não está presente, então eu passo imediatamente a palavra ao Arnaldo Franco Júnior, que vai apresentar o texto A Catástrofe do Desaparecimento Forçado, no romance Meu Pai, Acabaram com Ele, de Luiz Cláudio Cardoso. Por favor, Arnaldo, eu vou controlar o tempo, né? O mesmo tempo para todos. Ok. Tá? Bom dia a todos, todas, e agradeço, né, a Gínia e a Luciana e a Renata, né, pelo aceite da minha comunicação para esse simpósio e passo, então, a dividir minha tela com vocês para fazer minha apresentação, ok? Muito bem. A tela está aparecendo? Está. Tá. Então, meu trabalho se chama Catástrofe do Desaparecimento Forçado no romance Meu Pai, Acabaram com Ele, de Luiz Cláudio Cardoso. O romance Meu Pai, Acabaram com Ele, de 1986, do diplomata e escritor Luiz Cláudio Cardoso, tematiza o desaparecimento forçado e seus impactos na família e no círculo social mais próximo do desaparecido. Neste romance, o escritor cria uma história que remete a um fato da vida real: a prisão arbitrária, seguida de tortura e desaparecimento forçado, do deputado Rubens Paiva, em 1971, nos chamados Anos de Chumbo, período iniciado a partir da promulgação do Ato Institucional número 5, AI-5, em 13 de dezembro de 1968, que suspendeu os direitos civis no país e favoreceu a radicalização da violência política e a instauração do terrorismo de Estado como política de enfrentamento das oposições à ditadura civil-militar. Segundo Gabriel Gatti, o desaparecimento forçado de pessoas é um fenômeno que afeta a identidade e ao sentido. Ataca o edifício das identidades, cujas bases dinamita, submete a linguagem a um de seus limites, obrigando-a a situar-se em um lugar em que as coisas se dissociam das palavras, que as nomeiam. Por isso, a figura do detido desaparecido é, em muitos níveis, uma figura difícil de pensar e de viver. Fala de indivíduos submetidos a um regime de invisibilidade, de fatos negados, de corpos apagados, de coisas improváveis, de construção de espaços de exceção. Com base nas considerações de Gabriel Gatti, podemos caracterizar o desaparecimento forçado como uma catástrofe social e simbólica. Citando novamente, a figura do detido desaparecido desconcerta, na verdade, o sentido. Se situa, por isso, no terreno pantanoso das catástrofes linguísticas, das irrupções, no sentido de que superam os instrumentos que dão e permitem entender o sentido e instalam as coisas em lugares alheios a ele. Ausência, falta, quebra. Uma catástrofe. Bem, qual é a história narrada pelo romance? Meu Pai, Acabaram com Ele narra a história da prisão arbitrária, seguida de tortura e desaparecimento forçado de Túlio Thayer, empresário político caçado pela ditadura civil-militar, pai de família de classe alta, morador do bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. Casado com Berenice e pai de Juliana, Dora e Tulinho. Túlio Thayer é subtraído de sua família juntamente com a esposa e Juliana, a filha mais velha, num determinado sábado dos anos de 1970. Dora e Tulinho ficam sozinhos na casa com Petrona, a empregada. Os homens que levaram Túlio, Berenice e Juliana não estavam uniformizados, não se identificaram e nem apresentaram documentação que justificasse uma prisão efetuada nos termos da lei. 11 dias depois dessa prisão arbitrária, Berenice, a mãe, e Juliana, a filha mais velha, voltam para casa após terem sido interrogadas. Túlio Thayer, porém, não retorna.
E, a partir daí, desenrola-se o drama familiar e do círculo social mais próximo em busca do paradeiro e de informações sobre o desaparecido. Com o passar do tempo, as angústias e as tensões familiares se intensificam, levando Dora, a filha do meio, a uma violenta discussão com a mãe, a quem ela acusa de ter responsabilidade na morte do pai. Fato que marcará uma ruptura grave entre ambas, afetando Tulinho, o filho caçula, muito ligado a Dora, a irmã, que ele chama carinhosamente de Doravante, considerando-a a sua irmã de estimação. Em termos factuais, é esta a história narrada no romance, o que nos permite estabelecer um quadro de correspondências entre algumas das personagens e algumas das pessoas da vida real às quais ele alude. Neste sentido, Túlio Thayer remete a Rubens Paiva, pai, marido, empresário, político caçado, preso, torturado, desaparecido. Berenice remete a Eunice Paiva, mãe, esposa, dona de casa, presa arbitrariamente, interrogada, engajada na busca do marido e na luta por justiça. Tulinho remete a Marcelo Rubens Paiva, filho, estudante, escritor. A correspondência entre a família Thayer do romance e a família Paiva da vida real não é, porém, plena. Rubens e Eunice Paiva tiveram 5 filhos. Já no romance, o casal Thayer tem 3 filhos, Juliana, Dora e Tulinho. Esta não correspondência concorre para a afirmação do romance como obra ficcional, fato reforçado pelo recurso à ficcionalização do depoimento e do relato testemunhal, que permite que a história seja narrada de 3 pontos de vista distintos: o do filho caçula, Tulinho, o da irmã do meio, Dora, Doravante, e o da empregada da família, Petrona. Formalmente, o romance é constituído de 3 partes, cada uma delas dominada por um narrador protagonista, como eu disse, Tulinho, Doravante e Petrona. Esta divisão compõe a macroestrutura da narrativa, privilegiando o relato de Tulinho, depois o de Doravante e, por fim, o de Petrona. Cada um desses narradores protagonistas conta a um interlocutor não identificado a sua versão da história, articulando o resgate dos fatos vividos com uma reflexão sobre eles, efetuada com certa distância temporal. Ao narrarem, eles fazem um depoimento pessoal sobre o que viveram, articulando seus respectivos depoimentos com um relato testemunhal do que presenciaram no tocante à prisão arbitrária de Túlio, Berenice e Juliana Thayer, seguida, posteriormente, do desaparecimento do primeiro e de seus efeitos. Cada uma das 3 partes do romance, portanto, mescla traços do depoimento pessoal com o relato testemunhal, fato que se verifica no traço dialogal que perpassa a enunciação de cada um dos 3 narradores protagonistas, que, ao narrarem, se dirigem a um interlocutor anônimo, cujo lugar no diálogo tende a ser ocupado pelo leitor. Além disso, os capítulos são todos curtos, destacando, em geral, um único episódio, que, encadeado aos demais, compõe a história narrada. O encadeamento cronológico desses episódios não é linear, ou seja, há trechos que se constituem em analepses, né? Ou, em termos da linguagem cinematográfica, flashbacks. Passo, então, à análise do depoimento de Tulinho, né, que compõe a primeira parte do romance e é o mais longo. A primeira parte do romance é a mais extensa e, portanto, a principal. Ela é representativa dos principais procedimentos de escrita e dos efeitos de sentido criados por eles no romance, e é constituída do depoimento e do relato testemunhal de Tulinho, cuja narração se marca: 1. Pela fusão do resgate do vivido e presenciado por ele, a partir da prisão arbitrária do pai, da mãe e da irmã mais velha, seguida do retorno da mãe e de Juliana e do desaparecimento de Túlio Thayer. 2. Pela reflexão sobre tais vivências efetuada com distância temporal e maior consciência da catástrofe e das suas implicações.
A escrita do romance, ao conferir maior extensão à primeira parte narrada por Tulinho, dá relevo ao ponto de vista do narrador protagonista quando criança e àquilo que ele vivencia aos 7 anos de idade, quando ocorre a prisão arbitrária seguida do desaparecimento do pai. Repetição, enumeração, frases curtas e períodos compostos por coordenação são procedimentos constantes da enunciação. Isto vale para a narração de Tulinho e também para as de Dora Doravante, na segunda parte, e de Petrona, a empregada, na terceira e última parte do romance. Articulados, estes recursos oralizam os relatos que constituem cada uma das partes, intensificando seu efeito dramático e selando o seu vínculo com o depoimento e o relato testemunhal. Por meio destes recursos de linguagem, o romance capta o impacto dos fatos sobre o narrador protagonista e as personagens que com ele interagem nos diversos episódios e situações dramáticas. A enunciação do todo do romance é marcada por uma estrutura dialógica em que o lugar de interlocutor dos 3 narradores é, como já dito, ocupado pelo leitor. O uso enfático da repetição na narração de Tulinho suscita empatia no leitor, porque serve à dramatização dos fatos narrados, que, contados da perspectiva do filho caçula, apreendem a catástrofe familiar pela vivência de uma criança. Esta estratégia de narrar os fatos e o horror a eles vinculado do ponto de vista de uma criança destaca a violência e a perversidade dos fatos registrados. A catástrofe vai aos poucos sendo apreendida por meio de indícios. Isto potencializa o efeito dramático da violência que se abate sobre o inocente ou o ingênuo, aquele que ignora a gravidade de um fato ou situação. É o topos da inocência ou da ignorância punida injustamente pela brutalidade da vida que aí se manifesta. Note-se, citando um trecho: Ué, o que foi que houve? Eu sabia que não devia ter feito essa pergunta. Eu sabia que não ia gostar da resposta, mas a pergunta saiu, sem eu saber como. Doravante olhou para mim com cara de quem não acreditava. Então você não sabe? Não sei o quê? Do que eu não sei? Eu estava lá no meu quarto, disse, me justificando, quase me justificando. Então você não ouviu nada? Não percebeu nada? Perceber o quê? Foi aí que me dei conta. Não sei por quê, mas me dei. Cadê o pai? Aos sábados ele ficava sempre lá por baixo, pela sala, remanchando, até a hora de ir para a praia. Cadê o pai? Repeti. Então você não sabe? Perguntou Doravante. Então você não sabe? Perguntou a empregada, com os olhos. Cadê o pai? Perguntei novamente, desta vez aflito, desta vez percebendo que tinha alguma coisa de errado, de profundamente errado. Cadê o pai? Levaram ele, disse Doravante. Levaram ele, repetiu, como que para se convencer. Levaram ele? Quem levou? Fim da citação. No trecho citado, a repetição intensifica o enigma a ela ligado. Tulinho passa da tranquilidade à inquietude e desta à angústia. 2 perguntas aí se repetem, estruturando o conflito dramático. Então você não sabe? E cadê o pai? Estas perguntas sintetizam o conflito dramático da cena principal. A indignação subjacente à pergunta de Dora para Tulinho advém as respostas dele, que, por meio de uma gradação progressiva, passam da despreocupação à angústia. A resposta de Dora à pergunta de Tulinho sobre o pai, levaram ele, marca-se pelo uso do sujeito oculto, que intensifica o mistério e o drama, também reforçados com as informações que ela dá a seguir, citando: Não sei, uns homens vieram aqui e levaram ele. Estavam fardados? Perguntei instintivamente. Não, ninguém estava fardado, não, disse Doravante. Ninguém estava fardado.
Era a polícia? Perguntei. Não sei, disse Doravante. Pode ser, algum pode ser. Era do exército? Não sei, eles não dizem. Ninguém perguntou? A mãe bem que perguntou, bem que insistiu. Não responderam nada. Foi aí que eu me dei conta. A mãe. Cadê a mãe? Cadê a mãe? Levaram ela também. E a tinham levado também minha irmã mais velha. Encapuçado meu pai, encapuçada minha mãe, encapuçada minha irmã mais velha, encapuçados os três. Fim da citação. No trecho citado, repete-se a situação inicial. Tulinho se dá conta de que a mãe e a irmã mais velha também foram subtraídas à família. A catástrofe é, novamente, percebida a partir do choque que seus efeitos produzem, o que impacta igualmente o leitor. Medo, raiva, esperança, angústia, desespero, revolta, irritação, frieza, nervosismo, fantasias negadoras ou reconhecimento doloroso da realidade, tudo isso se alterna e se repete no processo de enfrentamento da perda do desaparecido, marcando também a estrutura fragmentária da trama narrativa. Esperanças frustradas e tensões se acumulam entre os membros da família, que sobreviveram à catástrofe e têm de lidar com o desaparecimento forçado do pai e esposo. Isso afeta também o círculo familiar mais próximo do detido desaparecido. Vejamos, para finalizar esta breve comunicação, exemplos da narração de Dora Doravante e de Petrona, a empregada. Primeiramente, Dora Doravante, a irmã do meio. Com minha mãe é que ficou mais grave. Eu nunca me dei com ela. Essa é que é a verdade. Enquanto o pai estava vivo, ele levava a coisa na brincadeira, na gozação. Foi o pai morrer que já não tinha ninguém para nos apartar, para nos desarmar. E aí a coisa engrossou. Só sei que num determinado momento me flagrei dizendo: Você fica alimentando essa ilusão. E quem foi que disse que ele está morto? Eu sei. Menina, você não passa de uma menina. E você quer saber de uma coisa? Você contribuiu para a morte dele. Você matou ele. Eu? Você sim. O que você andou dizendo lá na prisão? Por que soltaram você e não soltaram ele? Você vendeu ele. Foi o preço da sua liberdade. Soltaram você e soltaram minha irmã, mas não soltaram ele. Que foi que você disse? Que foi que você andou dizendo? Não. Minha mãe não chorou. Ela me olhou, apenas me olhou. Um olhar frio, um olhar gelado. Não um olhar de mãe para filha, de modo algum. Naquele minuto, naquele segundo, eu percebi que não dava mais para viver com a mãe, que eu tinha de sair, viver a minha vida. E para encerrar, um trecho do relato de Petrona, a empregada. Mas pena mesmo, eu tenho é da dona Berenice. O mundo dela acabou. O mundo dela desabou. É sim, o mundo dela desabou. Levaram o marido, deram nele até se fartar, deram nele até arrebentar, acabaram com ele. Nunca que passou pela cabeça dela que isso pudesse acontecer. Nunca, nem dela nem de ninguém. Ela recuperou o corpo do marido? Por acaso recuperou? Já sabe o que é não ter recuperado o corpo do marido? Já sabe o que é não ter enterrado o marido? Já sabe o que é não saber onde é que os ossos do marido foram parar? Já sabe o que é a culpa que ela está sentindo? Sim, eu sei. Ela não tem culpa nenhuma. Mas não adianta a gente não ter culpa. Não adianta nada. Porque no fundo, a gente se sente culpada. Pode não ter culpa nenhuma, mas a gente sempre se sente culpada. Aposto como ela morre de culpa. E ainda por cima vem a Doravante acusar ela. Só faltava essa. Meu Deus, enquanto viver, Dona Berê vai viver com isso. Vai ter de viver. Ao ficcionalizar a catástrofe vivida por Rubens Paiva, seus familiares e seu círculo social mais próximo, Luiz Cláudio Cardoso pôs em primeiro plano os efeitos emocionais e sociais do desaparecimento forçado naqueles que sobrevivem a uma perda e a uma morte permanentemente reiteradas,
porque a ausência do corpo, produzida pelos aparatos estatal e jurídico, em articulação com uma imprensa conivente com esse tipo de crime, impede a realização plena do luto. Isso aciona de modo permanentemente doloroso a memória, produzindo uma melancolia que não cessa. É isso. Obrigada, Arnaldo. Bom, então, vamos fazer como nas outras sessões, vamos dar seguimento às apresentações com o Jefferson da Silva. O Alexandre não chegou, acredito. A Resistência de Julian Fuchs, Memória, Ditadura e Metaficção. Então, vamos fazer a mesma situação. Vou marcar aqui o tempo. Pode iniciar. Não estamos te ouvindo, tu estás mutado. Bom dia, vou compartilhar a tela. Estão vendo? Sim. Então, vou falar do romance A Resistência, de Julian Fuchs. Memória, Ditadura e Metaficção. Julian Fuchs é um escritor e crítico literário brasileiro, filho de pais argentinos. É graduado em jornalismo, com doutorado em teoria literária e literatura comparada. Toda sua formação acadêmica foi realizada na USP. O título de sua tese foi História Abstrata do Romance. Em 2012, foi eleito pela revista Granta um dos melhores jovens escritores brasileiros. Em 2016, Fuchs ganhou o prêmio Jabuti na categoria Romance e, com o romance A Resistência, ficou em segundo lugar no prêmio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa. Os avós judeus de Fuchs, temendo o antissemitismo crescente, migraram para a Argentina nos anos de 1920, onde nasceria o pai de Fuchs, por volta de 1940, quando os judeus eram mandados para os campos de morte. A Resistência, de Julian Fuchs, conta a história de Sebastião, narrador, brasileiro e filho de pais argentinos, que, devido à ditadura militar argentina, partem de seu país como forma de resistência. A família de Sebastião tenta recomeçar a vida no Brasil, que também se encontrava em uma ditadura. Na obra, a história se entrelaça com dois pontos importantes. De um lado, a adoção de uma criança, a qual fora sequestrada pela ditadura argentina e pôde recomeçar graças à adoção pelos pais de Sebastião. De outro lado, a resistência da família diante de uma ditadura, pois saíram de seu país em busca de paz e recomeço. Então, Sebastião declara: estou escrevendo um livro sobre essa criança, meu irmão, sobre dores e vivências de infância, mas também sobre perseguição e resistência, sobre terror, tortura e desaparecimentos. A narrativa abre com a epígrafe: creo que hay que resistir. Este ha sido mi lema. Pero hoy, quantas vezes me é perguntado como encarnar esta palavra? O trecho de Ernesto Sabato guia as reflexões nessa obra de Fuchs, de sorte que a resistência, destacada inclusive pelo título, faz presente desde os temas escolhidos até o próprio ato de escrever, uma vez que, segundo Alfredo Bose, a resistência se dá como processo inerente à escrita. Outro traço importante é o porquê central da escrita de A Resistência. Cito Fuchs: enquanto me empenhava em decifrar tudo aquilo que eu não entendia e jamais seria capaz de entender, meu irmão soltou a frase que não pude esquecer, a frase que me trouxe até aqui:
Sobre isso, você devia escrever um dia. Sobre ser adotado. Alguém precisa escrever. Eu trouxe um vídeo curto do próprio Fuchs falando sobre esse romance. O livro tem como foco inicial a figura do irmão, que foi basicamente inspirado na história do meu irmão, que foi adotado em 76 na Argentina. Mas para contar a história desse irmão, eu percebi que eu não podia simplesmente me ater a essa história de adoção. Eu tinha que pensar a vivência dos pais na Argentina em 76, os pais que eram militantes contra a ditadura militar. Esse romance, que é um dos finalistas do Oceanos 2016, Fuchs, filho de argentinos, Fuchs. aborda de modo muito pessoal, a partir de sua história familiar, o tema das crianças que nasceram nos cativeiros da ditadura argentina e cresceram em lares adotivos. Meu irmão é adotado, mas não quero reforçar o estigma que a palavra evoca. O estigma que é a própria palavra convertida em caráter. Não quero aprofundar sua cicatriz, e se não quero, não posso dizer cicatriz. O que sempre me interessou na palavra resistência era justamente essa multiplicidade que a palavra tem, né? E a ambiguidade que ela traz. Então, a princípio, à primeira vista, o livro fala da resistência à ditadura militar, a resistência exercida por esses pais, mas também está falando de um presente em que outro tipo de resistência surgiu, que é a resistência que se refere à recusa, à dificuldade de encarar alguns fatos mais dolorosos. Então, além da resistência dos pais à ditadura, surge a resistência do irmão a um convívio familiar e a resistência também de um narrador a encarar essa história, a contar essa história. Se a inquietude continua a reverberar em mim, é porque ouço a frase também de maneira parcial. Meu irmão é filho. E é difícil aceitar que ela não termine com a verdade tautológica habitual. Meu irmão é filho dos meus pais. Vocês ouviram na voz do escritor Ronaldo Bressani o primeiro capítulo do livro A Resistência de Julian Fuchs. Estou entoando que meu irmão é filho e uma interrogação sempre me salta aos lábios. Filho de quem? Acho que uma das perguntas fundamentais aí é se aprender a resistir não será aprender a perguntar-se. O segundo colocado do Prémio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa é A Resistência, de Julian Fuchs, Companhia das Letras. Acho que essa tem sido a minha batalha. Em algum sentido, reinventar essas palavras, em outro sentido, reiterar certas palavras necessárias. Então, eu reitero aqui o que eu falei algum tempo atrás, fora Temer. Bem, conforme a professora Renata Ribeiro, metaliteratura é um conceito amplo, visto que pode se referir a qualquer gênero literário. Inerente a este há o conceito de metaficção ou metanarrativa, que seria uma narrativa ou ficção baseada na elaboração de narrativas ou ficções. Carlos Ceia define metaficção como uma designação pela qual se tornou conhecido um conjunto de escritores norte-americanos do pós-Segunda Guerra Mundial, que, apesar de possuir estilos distintos, convergiam quer numa dimensão experimental, quer na busca por uma narrativa fundada numa metalinguagem, a dizer, uma ficção fundada na elaboração de ficções. Dessa maneira, a metaficção surge numa tentativa de superar o peso das tradições regionalistas e realista na literatura norte-americana, tendo como objetivo imediato a subversão dos elementos narrativos canônicos. Conforme Ribeiro, quando se discute metaficção, certos termos são recorrentes, como autorreflexão, metalinguagem e autoconsciência.
explora essa questão de modo mais aprofundado. Para a autora, a metaficção é a ficção sobre ficção, isto é, ficção que inclui em si mesma um comentário sobre a própria narrativa ou a identidade linguística. Ao longo da narrativa de A Resistência, percebemos alguns pontos importantes. O primeiro baseia-se na percepção de rastros biográficos de Fuchs no narrador Sebastião. Aliás, como é tipo das metaficções, o autor-narrador ficcionaliza suas vivências, valendo-se de uma estratégia narrativa pautada pelo uso da metalinguagem e de comentários críticos sobre o fracasso com a escrita. Cito um trecho do romance. Não sei bem o que escrevo. Vacilo entre um apego incompreensível à realidade ou aos espaços despojos de mundo que costumamos chamar de realidade e uma inexorável disposição de fabular. Um truque alternativo, a vontade de forjar sentidos a que a vida se recusa a dar. Nem com esse duplo artifício alcanço o que pensava dar. Ao rememorar alguns episódios de sua infância, Sebastião descreve o quarto onde ele e o irmão dormiam. Durante 8 anos, eles compartilharam o mesmo quarto, tempo suficiente para unir os dois. Contudo, em seu relato, ele simula não se lembrar sobre o que conversavam, de modo que a imaginação se mistura às suas lembranças. No trecho seguinte, nota-se que o narrador reitera o fato de se sentir incompetente para lembrar de episódios de sua infância com fidelidade, e alude ao tema da representação do real por meio da ficção. Era fértil a imaginação daquela época, fecunda ficção que hoje me abandona. Não consigo lembrar como era passar 1 minuto, 10 minutos, 1 hora ao seu lado, e também não consigo inventá-lo. Como se passaram 8 anos naquele estado é uma questão que não sei responder. É mais uma noção do real que aqui se evade. Desse modo, percebemos que a resistência se trata de uma metaficção, haja vista que consiste em uma ficção que apresenta comentários críticos sobre sua própria narrativa. Aliás, no decorrer do livro, Sebastião mostra-se consciente da fabulação que faz de si mesmo, criando uma intensa ambiguidade, resultando da transgressão de limites entre o universo autobiográfico e ficcional. Sei bem que nenhum livro jamais poderá contemplar ser humano nenhum, jamais constituirá em papel e tinta a sua existência feita de sangue e carne. Mas o que digo aqui é algo mais grave, não é um formalismo literário. Falei do temor de perder meu irmão, e sinto que o perco em cada frase. Bem, este livro de Foucault nos permite visualizar aspectos sombrios da ditadura militar argentina, como a perseguição às pessoas contrárias ao regime, bem como o sequestro de recém-nascido, filho dessas pessoas. Na trama, podemos perceber a posição de Sebastião no que diz respeito aos problemas políticos, em especial à ditadura argentina, que tem reflexos diretos em sua vida familiar. Nas páginas desse discurso, conheci algo mais: a atrocidade de um regime que mata, e que, além de matar, aniquila os que cercam suas vítimas imediatas, em círculos infinitos de outras vítimas ignoradas, lutos obstruídos, histórias não contadas. A atrocidade de um regime que mata também a morte dos assassinados. Segundo Fuchs, a resistência consiste em um corte geracional, destacando justamente a tendência contemporânea de criar narrativas de filiação, de recuperação das próprias raízes, da procura desses fantasmas, a procura desses traumas que ficaram, em alguma medida, relegados ao passado, mas que reverberam constantemente na nossa existência. Mas há pesares que não sucumbem a argumentos, há dores que não se exageram, há histórias que não se inventam à mesa, entre goles e garfadas, entre papos quaisquer, histórias que recusam a proximidade com a leveza, que não se prestam à ruminação corriqueira, às frases diárias. Há casos que não habitam a superfície da memória e que, no entanto, não se deixam esquecer, não se deixa recalcar.
No espaço de uma dor cabe todo esquecimento, diz um verso sobre essas coisas incertas. Mas os versos nem sempre acertam. Às vezes, no espaço de uma dor cabe apenas o silêncio. Não um silêncio feito da ausência das palavras, um silêncio que é a própria ausência. Ainda sobre esse período ditatorial, Gandhi e Niederauer frisam a relevância da adoção do irmão argentino como um ato de resistência. Ter um filho há de ser sempre um ato de resistência. Talvez a afirmação da continuidade da vida fosse apenas mais um imperativo ético a ser seguido, mais um modo de se opor à brutalidade do mundo. Pelo exposto, fica claro o caráter metaficcional de A Resistência, já que, ao figurativizar os processos de escrita e leitura em personagens, revela seus próprios mecanismos de produção. Tal romance mostra que as memórias, mesmo aquelas não vivenciadas pela própria experiência, são capazes de impactar a nossa existência. Percebemos que o foco do romance é a adoção do irmão, bem como o convívio com o mesmo. Porém, ao discorrer sobre isso, Fuchs nos envolve com questões e lembranças familiares, referentes ao enfrentamento da ditadura militar argentina. Obrigado. Obrigada, Jefferson. Felizmente, nós temos aqui a presença da Sofia, que conseguiu resolver o seu problema técnico, né, Sofia? E passo imediatamente a palavra. Aliás, nós ficamos discutindo sobre as possibilidades, né, antes, mas felizmente tu chegaste. Então, tu vais apresentar o cotidiano ditatorial no interior do Rio Grande do Sul, no romance Engole Esse Choro, de Laura Peixoto. Com a palavra, Sofia, mesmo esquema, né? Eu nem tenho avisado porque vocês têm cumprido, né? Os dois até um pouquinho antes terminaram, né? Prepararam, trouxeram o texto escrito e, enfim, né? Então, são os 20 minutos, tá, Sofia? Tá certo. Vocês me ouvem bem? Perfeitamente. Tá, perfeito. Eu já vou colocar o cronômetro aqui. Então tá, obrigada pela apresentação, professora Gínia. Deu tudo certo em cima do laço, só para inaugurar muito bem essa minha primeira participação na Abralic. Espero que eu sobreviva. Então, eu sou a Sofia, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o meu interesse de pesquisa é literatura sobre a ditadura militares, mais especificamente sobre romances que se passam no interior do Rio Grande do Sul. Então, eu não preparei uma apresentação assim com slides, mas eu preparei uma fala e eu vou dar, enfim, início a partir de agora. Então, principalmente a partir da década de 2010 em diante, a gente está passando por um período de várias elaborações acerca do período da ditadura civil-militar brasileira. Mas as primeiras medidas governamentais, né, para que tal reconhecimento fosse consolidado, elas foram sendo tomadas na última década, e mesmo assim elas vêm se demonstrado, de certa forma, insuficientes para que a gente possa trazer esse passado à luz de maneira adequada. Então, para sistematizar alguns momentos significativos nesse sentido, eu acho que a Eurídice Figueiredo, em literatura como Arquivo da Ditadura Brasileira, ela faz uma síntese bastante didática, porque ela categoriza esses esforços, né, de elaboração em 3 momentos, e cada um referente a um momento distinto em que foram estabelecidos meios para que o período de 64 a 85 não fosse totalmente relegado ao esquecimento. E o primeiro momento diz respeito ao projeto Brasil Nunca Mais, né, que foi iniciado em 79 e consistiu na catalogação de processos dos tribunais militares para que esses documentos fossem preservados contra um casual, né, desaparecimento acidental. A Eurídice também traz a criação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, né, da Lei 9140 de 95. E foi um esforço que visou esclarecer o destino de pessoas que foram desaparecidas durante o regime militar.
ou que foram assassinadas por essas forças repressivas, e devido a esse esforço, né, boa parte dos familiares dessas vítimas puderam, enfim, obter seus atestados de óbito, além de uma indenização por parte do Estado. E, por fim, a Eurídice Figueiredo ressalta a instalação da Comissão Nacional da Verdade, em 2011, como um esforço de reconhecimento acerca das violações dos direitos humanos cometidos durante os nossos 21 anos de ditadura civil-militar. E o fato dessa comissão ter sido criada quase 30 anos após a abertura democrática, né, é significativo, porque revela uma recusa bem evidente por parte dos nossos órgãos estatais em passar a limpo todo esse passado da nossa história recente. Em termos de esforço de elaboração desse passado, que também tangencia o meu interesse de pesquisa, eu me apoio principalmente nas teses sobre o conceito de história, do Walter Benjamin, e o entrelaçamento que esse autor faz entre presente e passado. Então, citando aqui a tese 3, né, que fala sobre o cronista da história, que não considera igualmente importante todos os acontecimentos grandes e pequenos ocorridos no decurso da história. Essa realização da nossa humanidade no presente, né, ela se faz em conjunto com o resgate e o reconhecimento dos sofrimentos das gerações passadas. Via Benjamin, a Jean-Marie Gagnaban faz uma análise acerca da impossibilidade de velar os mortos do genocídio armênio, né, que é um evento cujo reconhecimento ainda não foi dado por parte do governo turco, que foi o responsável por esses acontecimentos. E via essa análise, a Jean-Marie Gagnaban traça um paralelo com as ditaduras do Cone Sul, e o fato de que, para muitas famílias, ainda não foi dada essa oportunidade de fazer esse trabalho de luto, porque, em vários casos, não se sabe o que aconteceu com essas pessoas. Então, se a gente considerar o quão trabalhoso é obter informações sobre os eventos ocorridos entre 64 e 85 no Brasil, e agora a gente está falando de grandes cidades, né, dos grandes centros sobre os quais a gente possui o maior volume de material de pesquisa, a situação tende a se agravar à medida que a gente se afasta desses locais e vamos chegando mais perto dessas pequenas cidades brasileiras, afastadas dos grandes centros urbanos. Então, nesse processo, começam a surgir perguntas como: será que houve ditadura nesses lugares? Como é que se dava a resistência dessa população em relação a esse regime? E de que maneira essas forças repressivas atuavam nessas comunidades, digamos, mais fechadas, né? Então, a resposta à primeira dessas perguntas, né, se houve ditadura, apesar de pouco explorada, é bastante evidente, né? Sim, a decisão do governo federal em impor um regime ditatorial, evidentemente, se estendeu a todas as regiões do país, ainda que a maior parte dos estudos diga respeito aos grandes centros financeiros. No entanto, ainda falta uma análise a respeito de como se desenrolava o cotidiano ditatorial nas milhares de pequenas cidades brasileiras. Então, visando a fornecer uma contribuição para esse panorama, eu novamente recorro à noção de literatura como arquivo proposta pela Eurídice Figueiredo. Então, como objeto de estudo, eu escolhi o romance Engole Esse Choro, da autora Laura Peixoto. Foi uma das únicas obras de ficção que eu consegui encontrar e que falam sobre o período da ditadura civil-militar no interior do Rio Grande do Sul. Então, é um romance bem recente, publicado em 2020, e ele é ambientado numa cidade fictícia chamada Lacônia do Sul, que seria uma pequena cidade da região do Vale do Taquari, que fica na região central do estado. Então, não tem uma linearidade muito bem delineada, assim, no que tange os acontecimentos narrados no romance, mas, apesar disso, a gente tem um destaque a figura da Eleonora, que seria a personagem central da obra e cuja trajetória a gente acompanha desde a infância, nos anos de chumbo, até a serenidade, quando ela é internada num hospital psiquiátrico, que seria o ano de 2018. Então, a Eleonora, dessa forma, era uma criança durante os anos de maior repressão da ditadura, e o romance acompanha de que maneiras ela buscava apreender esse contexto repressivo e sufocante que chegou em Lacônia nesse período. Manobras como luta armada e guerrilha, que são as
Os meios de resistência mais conhecidos pela nossa historiografia não se fizeram tão presentes na pacata Lacônia do Sul. E a transmissão sobre os principais acontecimentos do país, chegavam à localidade via rádio, pela única estação de rádio da cidade, e por meio de conversas passadas adiante entre vizinhos, né, nas portas de casa, ou entre conhecidos em locais públicos como o comércio. Então, eu não vou conseguir abranger toda a minha análise do romance aqui, mas é mais no sentido de apresentar, assim, em que sentido a ditadura civil-militar se fez presente nessas esferas sociais de Lacônia do Sul, além dessa relação bem complexa entre contexto repressivo e as tentativas da Eleonora em compreender esse panorama. Então, o Engole Esse Choro é um livro dividido em 4 partes, e cada uma delas permeada por saltos temporais que impedem a constituição de uma linearidade bem definida. Então, os capítulos oscilam entre a infância e a pré-adolescência de Eleonora, e as 4 partes do livro acompanham o amadurecimento de Eleonora em meio aos anos de maior repressão do período ditatorial. O modo de narração também é bastante oscilante, e a terceira pessoa predomina. A primeira pessoa só aparece nos capítulos em que a Eleonora, já idosa, escreve sobre os seus dias de internação no final do livro. Mas como já são eventos que são posteriores ao período ditatorial, não vão ser abrangidos aqui durante só essa apresentação do livro. Então, além dessa estrutura fragmentada, o romance ele não possui marcações temporais tão explícitas. Então, dessa forma, o leitor precisa perceber as referências culturais, né, como a Copa do Mundo de 70, tem que saber localizar o ano, assim, em que os filmes que passavam na cidade foram lançados, para a gente conseguir se localizar, né, ao longo dessas páginas, e que são momentos bem pontuais que permitem depreender em qual período da história se passam os acontecimentos narrados. Em relação ao círculo social da Eleonora, eram basicamente seus irmãos, seus pais, a empregada que vive na casa da família, né, e é a única responsável pelo trabalho invisibilizado de manter a residência em ordem. E, além dessas pessoas, a Eleonora também mantém contato com as suas colegas de escola e as suas amigas da vizinhança. Então, portanto, os adultos da vida da Eleonora, eles provêm todos do seu círculo familiar e seriam as únicas pessoas do círculo social da menina, né, capazes de compreender o contexto repressivo que irradiava de Brasília e alcançava a Lacônia do Sul. Então, como esses adultos evitavam falar desse tipo de assunto em casa, restava a Eleonora trocar impressões com os outros jovens com quem ela convive, além de escutar pela casa aquilo que era dito pelos adultos, por meio de conversas em tom baixo, assim, para que não fosse ouvido. Um dos principais espaços, né, que diz respeito a esse modo velado de como as informações oficiais circulavam em Lacônia do Sul, era a única rádio da cidade, um episódio, né, em que a única rádio da cidade noticiou a descoberta de um cadáver que foi arrastado até a cidade pelo rio Taquari, né, com as mãos amarradas, que pode fazer uma referência ao episódio das mãos amarradas que ocorreu aqui em Porto Alegre também. Agora eu vou citar um trecho do livro em que esse acontecimento é transmitido pelo radialista, conforme segue. No outro dia, o diretor da Confidencial, a Rádio Confidencial, que sempre apoiava o governo militar, até porque o presidente Geisel havia passado a infância nas cidades vizinhas, mudou o tom no seu programa Horizonte, misturando de forma profética morte e amor. Diz o radialista: crime atrai crime, laconienses. Fim de citação. Em sua dissertação de mestrado, o Diego Fedrizzi, ele ressalta a importância das emissoras FM no estabelecimento da influência do governo central sobre áreas ainda não abarcadas por essa tecnologia. Então, conforme o autor, a implantação desse tipo de rádio em localidades mais afastadas dos centros urbanos durante o período militar consistiu numa forma de frear o acesso do ouvinte brasileiro a emissoras estrangeiras, além de fortalecer o jogo de influências e poderio políticos entre governo e empresários do meio. Citando aqui Fedrizzi, 2019. O Fedrizzi também cita uma passagem de Ferrareto, 2007,
em que este afirma que o FM se encaixa com perfeição na estratégia da ditadura para acabar com as áreas de silêncio existentes no território nacional. Então, também, nesse sentido, é relevante perceber como a especulação predomina como ferramenta para a apreensão dessa atmosfera desconfortável e sufocante que se instala na tranquila Lacônia após a chegada de elementos que interrompem, né, essa ordem antes tão pacata da cidade. O incômodo da população é notável, ainda que os laconienses não disponham de meios além da própria intuição ou especulação para conseguir compreender o que de fato se passava. Dessa forma, restava a troca de opiniões, sempre velada e discreta entre conhecidos de confiança. A especulação também foi adotada como estratégia de apreensão da realidade pela própria Eleonora, que utiliza dos meios à sua disposição para compreender, por exemplo, o que havia acontecido com o irmão de uma conhecida sua. Então, eu vou citar novamente a passagem em que, vou citar a passagem em que a Eleonora tenta compreender a prisão de um irmão de uma conhecida. Então, abre citação. Depois de calçar as contas, vestiu uma calça de veludo e um turbante da mãe na cabeça e jogou o chale da avó para compor Madame Meg. No espelho, conferiu a personagem. Então era verdade? O irmão da Zaida estava mesmo na cadeia. Antes de descer para o quintal novamente, Eleonora buscou um dicionário na estante da sala e pesquisou desertar, do francês, deserter, perdão meu francês, deixar o serviço militar sem licença e com o ânimo de o abandonar de todo. Com 12 anos, a percepção do mundo se dá pela curiosidade sem pudores. Fim de citação. Então, essa passagem ela é especialmente interessante porque evidencia essa mescla, né, entre a inocência do mundo da pequena Eleonora, que ainda brincava de se fantasiar com roupas da mãe e da avó, e os seus esforços para entender o que havia acontecido com o irmão da amiga. Então, tem um desnível bem evidente entre as naturezas do fato a ser descoberto, a prisão do irmão da amiga, e de quem o busca descobrir, a criança Eleonora. Então, essa curiosidade da infância se entrelaça com a violência encoberta do episódio de uma possível prisão arbitrária. Além disso, o comportamento dos adultos em evitar comentar em casa acerca dos, digamos, estranhos acontecimentos de Lacônia, reflete a própria aura que se instaura na cidade após os primeiros episódios de repressão presenciados pela população. E é interessante como parece haver uma recusa por parte dos laconienses em reconhecer a gravidade da situação, na medida em que essa recusa funciona como um elemento de destabilização do antes tão pacato cotidiano da localidade. Então, os comentários referentes às prisões e demissões ocorridas em Lacônias frequentemente se reduzem ao chavão, dizem que era comunista, que funciona como algo para encerrar o assunto e tocar a vida adiante. No entanto, em diversas esferas da vida social da cidade, era possível que a Eleonora e os demais jovens localizassem brechas, né, a fim de tentar compreender o que boa parte da população de Lacônia buscava manter encoberto. Então, a Eleonora, enquanto na figura de um religioso, um interlocutor que não subestima os seus questionamentos e capacidade de compreensão da realidade do país durante a década de 70. Então, esse religioso era o Frei Rodrigues, que veio a Lacônia junto de outros padres de uma ordem espanhola para ministrar aulas de catequese. Então, o padre e a menina, eles se engajam numa troca de cartas, assim, bem interessante, e nas cartas escritas por Frei Rodrigues aparecem distribuídas, assim, em meio aos capítulos do livro. E ele faz menções, assim, aos tempos difíceis que estão assolando não só Lacônia, mas o resto do país. Diz para Eleonora que, caso ela encontre alguma dificuldade, ela pode procurar um outro padre, visto que o Frei Rodrigues não se encontrava em Lacônia no momento em que escreve a carta. Então, ainda que não tenha um dado explícito sobre o que pode estar causando a dificuldade desses tempos, né, nas cartas, o Frei Rodrigues é o primeiro adulto do livro que não julga a Eleonora como alguém despreparada ou imatura demais para entender o que se passava no país. Então, além do campo religioso, o contexto escolar de Lacônia do Sul também sugere possibilidades de resistência aos anos de chumbo. Um desses episódios diz respeito à demissão da diretora do novo colégio ginasial,
que após um episódio em que uma professora colocou de castigo uma aluna cujo pai era tenente, a diretora se recusou a ceder ao militar, né, que gostaria que a decisão fosse revertida, e escolheu não punir essa professora. E a consequência para essa subversão, digamos, veio durante as férias de verão por meio de um comunicado, né, da Delegacia de Educação anunciando a troca da direção da escola. Esse episódio é narrado no livro por meio de uma cliente do salão de beleza em que a mãe da Eleonora trabalhava. E agora eu vou citar aqui, eu acho bastante interessante a impressão, né, dessa mulher acerca desse acontecimento. Ela diz: alegaram reforma no ensino, mas todas nós sabíamos que a autoridade do milico superou até a autoridade do secretário de educação. Então, de maneira geral, dá para dizer que a presença da repressão durante os anos de chumbo em Lacônia do Sul, ela se apresenta de modo velado, na medida em que os acontecimentos distantes, né, do cotidiano tranquilo, interiorano, eles são assimilados por parte da população como assuntos sobre os quais não se deve falar. Então, tendo em vista a necessidade de ampliar, né, o número de pesquisas a respeito da ditadura em cidades do interior, a análise da obra de Laura Peixoto visa a contribuir com esse panorama. O estudo do período ditatorial em localidades interioranas se faz relevante porque nesses locais é comum que o desconhecimento leve à negação das violações cometidas durante o período da ditadura civil-militar com o aval do Estado. Então, para usar os termos benjaminianos, a contrapelo desse esquecimento bastante conveniente, o cotidiano ditatorial das pequenas cidades do Brasil constitui um objeto de análise valioso, que eu comecei a apresentar aqui com toda a modéstia devida para uma pesquisa que ainda está nos seus primórdios. Era essa a minha contribuição, espero que tenha sido produtiva e muito obrigada. Não, obrigada, Sofia, e para quem está estreando, né, tu te saíste muito bem. Se vocês me permitirem, gurias, eu vou fazer pequenas observações bem rápidas para vocês depois falarem, né, mais sobre o assunto, né, sobre as três excelentes comunicações, né, teria muita coisa para falar. Então, vou começar com a do Arnaldo, né, que trabalha o meu tema de predileção no momento, também no momento. Bom, tu me apresentaste esse livro, né, que eu não conhecia, né? Bom, ele é de 86, né, do século passado. Talvez por isso eu não esteja nas minhas propostas, né? Bom, eu achei muito boa e eu queria só falar um pouquinho contigo, assim, até para tu desenvolveres mais, porque tu mostras o livro, todo o potencial do livro, que eu realmente não conheço, mas quando a gente vê a tua apresentação, a gente fica louco para comprar o livro e ler, né? Porque uma coisa que me interessa na literatura não é só a história. Às vezes tu lê as histórias, mas elas são muito lineares, não te estimulam. Esses dias até eu estava lendo com uma orientanda minha, e a gente não deu para estimular esse livro. E esse aqui, pelo que tu falaste, é um livro muito instigante, muito instigante. E tu traz aquele conceito de catástrofe do Gatti, que eu acho muito bom. Eu ainda não estou usando esse conceito, que eu acho bem interessante. Tu não passaste as referências, eu não sei se é naquele livro, e tem um ensaio dele também, que ele fala nesse conceito, e tem o livro é em espanhol, tá? Então, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, até porque me interessa esse conceito, e tu usaste várias vezes, né? E há outro aspecto que eu acho fundamental, dois aspectos que tu trouxeste, que eu acho fundamentais, é a questão das tensões familiares, né? A filha dizendo, você matou ele, né? Essa dissensão com a filha, que é terrível. E a outra é a questão da culpa, né? Isso eu acho, assim, muito, muito interessante. Quer dizer, aquele o familiar se sentindo culpado, né, por aquele desaparecimento. Aí eu lembrei do livro da Palavras Cruzadas, da Sofia, que também é algo que me interessa, e ali aparece, quer dizer, quando o irmão desapareceu, ela tinha 10 anos.
E aí ela disse, se sentia culpada por não ter feito alguma coisa. O que eu não fiz? E essa culpa aparece em várias... Ontem eu acho que a Janaína também passou por isso, né, Janaína, quando falaste em Mar Azul. Mas, enfim, eu acho bem interessante se tu quisesse falar mais sobre isso. Eu não sei se eu faço as minhas 3 considerações rápidas, né? O Jefferson, sobre o Julian Fuchs, que o meu Julian Fuchs está perdido meu exemplar está perdido em algum correio do mundo, né? Porque eu mandei de lá e a caixa não chegou até hoje, já fazem 2 anos, não vai chegar. E, enfim, tu fizeste também um trabalho bem organizado, e um dos aspectos que tu trouxeste é um dos aspectos que me interessou de cara o livro, porque o livro saiu e eu fui estudar com a minha turma do pós. Eu faço as turmas do pós, né? Aí me interessou demais essa questão da metaliteratura, da metaficção que está ali, esse jogo que ele faz, né? E todo o tempo ele está fazendo isso, né? É a escrita, né? Então, eu acho muito interessante. E aqui também, tu não trouxeste essa questão da adoção, que é um ato de resistência. Tu não falaste muito, mas aqui também tem a questão do desaparecimento, né? Daquela personagem, né? Não só para fazer um link, né? Eu não gosto de falar sobre o que a pessoa não falou, mas, enfim, quando falaste na memória da ditadura, tá? Tu falaste mais da adoção. Então, deixaste muito bem clara essa questão da resistência, das várias formas, o vídeo que tu trouxeste também traz essa questão, né? Mas se tu quiseres falar mais, e depois eu acredito que a Renata, que foi citada, né, no teu texto, ela vai falar mais sobre a questão da metalinguagem. Sobre o texto da Sofia, eu já fiz esse agradecimento na aula. A Sofia tive a sorte também de tê-la como aluna nessa disciplina, e ela me apresentou esse texto, tá? E eu achei muito interessante, que realmente tem alguns poucos textos que trazem essa questão do interior, né? E tu desenvolve mais no teu trabalho isso aí. Como é que essa adolescente, essa criança, essa adolescente vai apreendendo, né? Aquelas pequenas palavras, é um diálogo que deixa passar uma palavra, ou como tu disseste ali, são comunistas, né? Ele era um comunistazinho, se não me engano, foi isso que tu disseste, né? Como é que essa criança vai aprendendo? Quer dizer, há uma apreensão daqueles silêncios, ela percebe aqueles silêncios, tá? Mas ela não consegue entender muito, então, como tu disseste, aí ela não em casa ela vê aqueles resquícios de palavras que não são ditas, aliás, que escapam, né? São fragmentos de diálogos que escapam, né? Mas principalmente ela vai com os colegas que dizem algumas coisas, né? Dão algum detalhe de alguma coisa. Então, eu acho bem interessante assim, como é que tu mesmo disseste, ela vai de uma inocência total, tá brincando, como é que tu falaste, né? Ela vai de uma inocência total, de criança mesmo, que tá, não me lembro o que ela faz, né? E a essa perspicácia, porque ela, de alguma forma, entende o que acontece com a professora, né? As crianças entendem, e depois tu não falaste agora, mas falaste no teu texto, sobre a questão, aquela manifestação dos estudantes, né? Ali mais adiante. Então, é um texto assim que eu achei interessante, até porque da minha lista, que eu tenho uma lista né, bem grande, então tu acrescentaste a minha lista, né? E então eu achei muito interessante, né? E o próprio texto, como tu disseste, não é linear, as coisas não são ditas, as coisas, o cara aparece com as mãos amarradas, não é explorado, mas algo fica naquele texto. Bom, então eu deixo para vocês falarem, e depois minhas colegas também certamente vão falar, né? A Luciana está ali, né? Hoje eu me adiantei, mas enfim, tá? Adorei os 3 textos, e
todos vocês, não precisei cortar ninguém, né? Todos, né, certo, colocaram cronômetros, porque ficou todos dentro do tempo, todos terminaram antes do tempo. Não, Arnaldo, Jefferson, tu, Sofia, todos vocês. Então, obrigada. Tá? Então, vai dar bastante tempo para a gente discutir. Bom, então, acho que o Arnaldo começa como vocês quiserem. Bom, então, começa. Bom, esse romance eu também não conheci e encontrei por acaso, né? Eu tenho mania de frequentar sebos e acabo procurando coisas e achei o romance, comprei, né? E não conhecia nem o autor. O Luiz Cláudio Cardoso foi diplomata de carreira, escreveu romances, né? A partir de 1983 e depois também escreveu literatura infanto-juvenil. Curiosamente, esse romance, Meu Pai Acabaram com Ele, acaba às vezes classificado como literatura infanto-juvenil, né? E ele não é, né? Ou pelo menos a pretensão que a gente observa quando lê, não é, né? Curioso, como é que está na ficha catalográfica? Não, na ficha está como romance só, Ah, tá. né? Pelo menos na minha edição, que é a original de 86, né? Ele teve outras edições, né? O dado interessante aí é que ele tem traços do Roman Aclé, né? Ou seja, ele não vai falar, o personagem chama, o desaparecido chama Túlio, não chama Rubens Paiva, e por aí vai. Mas ele é composto por 3 partes, e em todas a gente tem um narrador que narra em primeira pessoa, né? Os capítulos são curtos, compostos por episódios curtos, né? E tem uma fortíssima marca, né, da presença, da repetição, né, da enumeração, né, e que captam, né, além de criar um efeito de oralização, elas captam uma certa tonalidade emocional, né, desses relatos. E a gente, quando lê, ocupa o lugar de quem seria esse interlocutor, né? Então, esse é um dado bem interessante. Por quê? Porque a questão da representação do desaparecimento, ela põe um problema de saída, né? Quer dizer, como é que você representa o que não está presente? Aquilo do que você só tem o quê? Rastros, restos, resíduos, né? Ruínas, né? E neste romance, o que me parece que o Luiz Cláudio faz é captar exatamente os efeitos do desaparecimento, né, na vida de quem está próximo do desaparecido, né? Então, as enunciações de cada narrador são muito marcadas por um tom fortemente emocionado, né? E aí ele vai pegando, né, pela minha leitura, como essa catástrofe, ela é apreensível a partir dos efeitos terríveis que ela produz, né? Por exemplo, há uma grande personagem no romance, que é a personagem do desaparecido, porque tudo gira em torno dele. Tudo, absolutamente tudo gira em torno dele. Só que, paradoxalmente, ele é uma personagem passiva, né? Ele não age mais, porque ele não existe mais, né? E tudo é efeito dessa coisa. E a culpa é um dos elementos, né? Por exemplo, essa sequência em que a filha briga com a mãe, vocês viram que eu cortei muito, Sim. né? Mas, assim, é uma sequência fortíssima, né? Porque ela diz, logo no começo, quando ela diz, você fica insistindo nisso, a mãe reage, diz, você não passa de uma menina, e ela fala, você vendeu ele, você sim, você com essa carinha de anjo aí, né? E aí a coisa fica feíssima, né? E é muito bonito no romance como a gente tem elementos para perceber que essa guerra, né, essa briga, ela é uma questão de sobrevivência psíquica. Porque é por meio dessa briga, né,
que a menina também está dizendo para a mãe, ao acusá-la, para que ela aceite a realidade de que o pai morreu, que ele não vai voltar e que a vida precisa continuar. E essa mãe se fecha num silêncio enorme, né? Ela, no romance fica claro, ela enche a vida dos filhos de atividade para que eles não tenham tempo nem de pensar no que aconteceu. É isso. Obrigada. Não sei se vai nessa ordem, Jefferson, depois Sofia, na ordem de apresentação. Desculpe, eu não fechei aqui. Então, professora Gínia, primeiro, né, eu conheci o livro na disciplina da professora Renata, pude ler, tive a sorte de conhecer esse romance, eu não conhecia, gostei muito, um livro que eu gostei, um romance que eu gostei de ler, e eu percebi que tem muitas chaves de entrada. Uma delas, sim, poderia ter sido essa questão do desaparecimento, da perseguição que a ditadura militar argentina, né, fez em relação às pessoas contrárias ao regime. Mas pelo tempo, eu tive que fazer esse recorte. Não, Agora, tá muito bom o teu recorte, tu estava bem organizadinho, tá? Resistência, metalinguagem, memória, estava muito bom, não estou criticando. sim, eu entendi. Eu estou escrevendo o artigo da disciplina, o artigo final da disciplina é sobre esse romance. Então, alguma coisa está organizada, assim. Agora, uma coisa que eu gostei muito foi a adoção como resistência. Porque a adoção do irmão do Sebastião é fruto da ditadura, um fruto negativo, digamos assim, porque o menino era filho de militantes, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Mas é uma resistência, né? No caso, no final das contas, como o próprio autor fala, a adoção tornou-se um ato de resistência. É isso. E bem interessante o que tu trouxeste toda essa ambiguidade, como ele mesmo diz, né? Toda essa ambiguidade do termo, né? Que tem várias possibilidades. Eu achei bacana isso. Tá? E aí essa metaliteratura que tu falas e percorre todo o texto, né? Eu achei, assim, na verdade, eu achei o romance, do ponto de vista formal, assim, excelente em termos de experimentalismo formal, porque ele é, ao mesmo tempo, metaficção e autoficção. É muito malabarismo, digamos assim, experimentalismo, né? E é um livro que eu gostei particularmente, né? Dos livros da disciplina, viu, professora Renata? Foi o livro que eu mais gostei. Não sei se foi porque eu apresentei, enfim, não sei, né? Mas eu gostei dele. Que bom, é bom quando a gente se apaixona por um, né? E a Sim. gente fica contente, né? Quando a gente apresenta um livro para a turma e alguns, né? Né, se apaixonam por um ou outro. Sofia, queres falar? Posso comentar. Obrigada pelas considerações, professora Gínia. A gente já vem conversando sobre esse livro, né, há um tempinho durante o semestre. Eu gosto de falar que é um livro que acabou me escolhendo, assim, porque eu estava decidida a trabalhar com ditadura no interior e nos achamos, assim, eu e o livro da Laura Peixoto. E é, de fato, bastante interessante, assim, esse modo como a Eleonora vai tentando costurar, né, essas migalhas que ela vai recebendo por parte dos adultos com quem ela convive. E eu acho interessante porque, principalmente por meio, né, da personagem da Eleonora, a gente meio que entra em contato com um novo perfil de vítima do que foi a ditadura, né, porque, a Eleonora não é uma pessoa que vivenciou essa repressão no sentido
no sentido mais corrente do termo, né, nesse sentido mais explícito, em termos de prisão, luta armada, que é o que é a análise que mais predomina na nossa historiografia, que já não é tão abundante sobre ditadura, né, mas, querendo ou não, ela é alguém que passou a infância nos anos de maior repressão da ditadura e ela teve que se movimentar nesse meio, e ela teve que se constituir como sujeito nesse meio. E a gente vê que ela não consegue estabelecer relações muito sólidas de confiança com os adultos da vida dela, justamente porque nenhum deles queria passar informações sobre o que estava acontecendo para ela. Então, a gente vê toda essa constituição de pessoa pelas beiradas, sabe? De um esforço de que ela, enquanto vítima desse contexto, enquanto alguém que procurava entender o que estava acontecendo, ela vai se tornando, Eleonora vai se tornando adulta e meio tateando, assim, digamos, em meio a essa cidade que queria manter, né, essa aura de tranquilidade, sem grandes acontecimentos que interrompessem, né, essa ordem tão tranquila. E em relação a essa manifestação dos estudantes, né, que está no meu ensaio, mas que por motivos de tempo não pôde entrar aqui na apresentação, o que ocorreu foram que alguns estudantes, né, dos anos finais de um colégio de Lacônia do Sul, eles organizaram uma manifestação durante um desfile de 7 de setembro, né, que tinha todo aquele cerimonial de carregar o retrato do Geisel lá para fazer enfim, toda essa celebração, né. E é um grupo de estudantes que, no meio desse desfile, eles tiram o uniforme por baixo, eles estão todos vestidos de preto, assim. Então, é interessante como aparece no livro esses momentos de resistência, assim, pontuados, porque era justamente o que podia ser feito, assim, numa cidade, num lugar que não queria reconhecer o que estava acontecendo, né. Então, acho que eu me fiz entender. Obrigada. Não, obrigada, só queria que tu, né, justamente, eu lembrei desse episódio porque eu acho interessante, né, porque é um momento, eu acho que um dos poucos momentos, a não ser, claro, teve essa questão da diretora, que eu acho que essa briga entre o militar e ela, né, que ela né, levou a pior. Em relação aos estudantes, eu achei interessante, que eram os mais velhos que fizeram, né? Ela ainda era criança, né? Mas, enfim. Gurias, agora é com vocês, ou os outras que quiserem fazer observações. A Luciana está ali, né? Tá, fala, Luciana. Eu também não conhecia, né, nem o romance que o Arnaldo apresentou aqui para a gente, nem também o que a Sofia apresentou, né? Então, assim, achei muito, muito interessante, realmente, né? Assim como a Gínia falou, da vontade. Eu já estou aqui abrindo o site da Amazon, aqui, estante virtual, já estou aqui dando uma olhada para adquirir, tentar adquirir. Enfim, né? A gente sempre pensa, né? Eu não sei se vocês são assim, né? Mas todo mês é aquela coisa, né? A luta para não comprar livro, né? Mas todo mês a gente compra, pelo menos aí uns 2, né? Pois é, Eduardo, tem que aproveitar aí o Prime Day da Amazon, né? A gente não quer enriquecer o Bezos, não, né? Mas a gente acaba aproveitando aí esses descontos, né? Bom, mas enfim, brincadeiras à parte, né? Sobre essa questão aí da culpa, que a Gínia também levantou e o Arnaldo tocou, né, na apresentação dele, eu acho que também talvez entre, e vai entrar também, né? Eu acho que tanto no romance apresentado pela Sofia, bem como também aí na Resistência, né, do Fuchs, esse ponto da culpa, tanto, né, no caso, né, como o Arnaldo apresentou, a menina colocando a culpa da morte do pai, né, do desaparecimento do pai e tal, na mãe, né, então, assim,
bem como também essa questão da culpa de não ter feito nada para poder ter evitado. E no caso das narrativas, em outras narrativas de ditadura, em que há, por exemplo, ou um desertor ou um sobrevivente, não é, do regime, né, ditatorial, a culpa da sobrevivência, né? Então, aquela personagem que vai se sentir culpada por ter sobrevivido ou desertado, né? Porque o desertor vai ser um sobrevivente, né? Então, seja essa sobrevivência, né? Pela deserção ou não, né? Então, quem fica, quem viveu de alguma forma um momento, quem fica de alguma forma se sente culpado por ter sobrevivido. Eu tenho observado esse ponto assim em comum em várias narrativas, né, desse período. Eu trabalhei esses tempos no âmbito do... É interessante o Arnaldo ter falado sobre essa questão de ser considerado um romance infanto, né? Porque eu estava trabalhando com é um que eu tenho aqui. Agora, do Joel Rufino dos Santos, aquele das cartas, esqueci o nome. Quando eu voltei, tive uma surpresa, né? Enfim, eu trabalhei com ele um período aí, nesse âmbito do campo, né, da literatura infanto, e a gente também pensa, né, em como o filho recebe aquilo e tal, e como a gente também poderia pensar nesse ponto aí da sobrevivência, né? Então, eu acho que acho que é um campo aí, não sei, né, um caminho aí que a gente pode também seguir, né, esse ponto da culpa e as diversas possibilidades, as diversas facetas da culpa advindo desse trauma social, histórico, enfim, né, que acaba afetando né, diretamente essas subjetividades, né, nesse ponto aí, né, de né, sobreviver e agora o que eu vou fazer com isso, né. Enfim, então eu acho que talvez de alguma, né, claro, né, assim como a Gine falou, eu não estou querendo, né, falar, né, do que não foi dito, mas é porque me suscitou aqui, né, eu fui relembrando aí algumas coisas, né, que a gente acaba lendo e tal, são possibilidades, né, de trabalho aí também, né, caso seja do interesse, né, enfim. Esse ponto da metaficção na resistência, assim, né, salta realmente, né, a gente, né, quando a gente lê, assim, parece que é uma das primeiras coisas que vem, e é interessante observar essa provocação, né, assim, né, tem que escrever, né, como o irmão falando, né, escreva sobre adoção, né, é um tema que tem que ser, né, que merece, né, ser trabalhado e tudo mais, né, então, a escrita sendo feita a partir aí de um chamado externo, né, no caso, o pedido do irmão ou a sugestão do irmão. Então, se essa sugestão foi feita ou não, a gente não sabe, não é o ponto, né, não é isso, né, mas isso está no romance, na materialidade do romance, então, a partir disso é que a gente vai, né, pensar sobre. Então, essa solicitação, essa sugestão, esse pedido, né, eu acho que é interessante, e também algo, né, no campo da memória, que me chama muita atenção nesses romances agora, né, do século XXI, e não apenas brasileiras, né, isso a gente vê em outros, né, em outras literaturas, não apenas a brasileira, essa questão, né, da memória não exata, né, e como isso, o romance faz questão, inclusive, de mostrar isso, de mostrar esse avesso aí, né, no sentido de que o narrador vai falar assim, né, aconteceu dessa forma, né, e aí as outras personagens vão chegar e, não foi assim, né, isso acontece na Resistência, isso acontece na Chave de Casa, né, da Tatiana Salem-Levy, né, é muito interessante como a narradora da Chave de Casa tem um tom mais baixo, mais pessimista, e a voz materna, né, esse alter ego que ela cria ali, né, a narradora, essa espécie de alter ego, né, não seria bem um alter ego, mas esse outro que ela cria para conversar, que é a mãe já morta, dizendo, não, você é muito exagerada, né, seu nascimento não foi desse jeito, né, não foi essa tristeza, né, e tudo mais. Então, a voz da mãe, né, essa criação de uma outra voz,
para funcionar como esse contraponto, para mostrar mesmo para a gente que a memória não é lá esse campo simplesmente da fidelidade dos eventos, né, mas também de recriação, né, um campo fértil para a recriação. E os narradores, né, do século XXI, contemporâneos, não fazem questão alguma de esconder. Se a gente pensa, né, numa narrativa do século XIX, em que esses recursos, parece que havia um esforço de escamoteamento desses recursos, de criação ali dentro do próprio romance, nas narrativas, né, literárias, agora a gente vê, né, realmente, né, o narrador os revela sem o menor pudor, né, e quer realmente mostrar para a gente que a matéria memorialística, ela de fato, né, está sujeita, é plástica, né, ela pode ser moldada ali de acordo com determinada subjetividade, né. Então, nesse ponto, eu acho também um ponto interessante a gente observar nesses romances em que a gente observa a memória, né, da ditadura, né, então, que são esses romances de século XXI, né, geralmente autores que não nem eram, às vezes, nem eram nascidos ou eram muito crianças, né, então acho que é bastante interessante a gente também observar esses pontos, né, que sempre ficam aqui, né, pulsando aqui na minha cabeça quando a gente, né, começa a ler ou então conversar sobre essas narrativas, né. E assim, eu também eu não tinha falado, né, mas dou parabéns aí pela apresentação, né, eu acho realmente eu fiquei muito instigada e também, como eu já disse, né, assim como a Gina também já falou, né, por esses romances que eu não conhecia, e essa troca é sempre muito boa por isso, né, a gente conhecer também e ir atrás, né, de outras leituras, né. Posso pegar só uma deixa, Luciana, da Renata? Ontem o Diego falou sobre essa questão do narrador e do narrador que ele mesmo questiona o que foi, ou vai passando por outros, né? Que não, isso, né? Então, eu acho muito interessante essa questão que tu falaste de o narrador não ter. Ele não é mais só, não sei a palavra, mas ele não tem aquela consistência de narradores, né, de outros tempos, né? Ele mesmo questiona, foi isso, não foi isso, né? Eu acho bem bacana isso aí. Luciano, eu tô admirada de tu estar quieta, né? Não, eu quero muito te ouvir. Eu tô tentando ser educadinha, porque eu acho que eu já botei as minhas patas demais na minha... Ai, Eu sou muito espontânea e depois eu fico mal, assim, que eu acho que eu me atravesso muito. Já pedi desculpas mais de uma vez, então hoje é o dia hoje é o dia de mostrar que eu sou uma moça bem educada. Mas eu queria que vocês e os apresentadores pudessem falar. Eu tenho muito para dizer e gostaria, sim, de fazer minha fala, mas talvez essas falas da Renata tenham incidido nos comunicadores, né? Eu estou aqui com a ficha pronta, mas vamos, o que vocês acham? Arnaldo, Jefferson e Sofia, fazer mais uma rodada? Vocês, alguma coisa do que foi dito, fiquem à vontade. Eu entro para fazer uma amarraçãozinha. Eu queria responder uma coisa que não respondi para a Gínia, né? Eu usei o ensaio do Gatti, eu coloquei aí no chat a informação e o link para acesso, né? Não usei o livro dele, né? o livro é bem bom, eu acho E melhor eu, que ele envolve o que está naquele ensaio. Ah. eu li mais de um texto dele, mas o livro não li ainda, preciso... Só tem Kindle. É, Só tem Kindle em é. espanhol. Bom, espanhol. Não, mas espanhol não tem problema para mim. O problema é o Kindle. Depois eu tenho que pegar e depois fazer as conversões. Sim. Mas eu vou atrás. Não, é bem interessante. Eu queria falar uma coisa assim, quando você falou da questão da catástrofe, né, ele de fato trabalha com a noção de catástrofe e ele vai dizer que o desaparecimento é uma dupla catástrofe, né? Ele é uma catástrofe social e é uma catástrofe linguística, né? E quando ele reflete, ele já põe essa questão, né? Quer dizer, há um problema que é como representar o que não está presente, o que desapareceu, né?
Mas eu acho que a gente, pelo menos no romance que eu apresentei aqui, a gente pode pensar a catástrofe a partir do conceito mesmo de catástrofe que a gente tem na tradição da tragédia, né? Não com a mesma função nem a mesma finalidade. Porque quando você pensa no desaparecimento como uma catástrofe, né, ele é estruturalmente semelhante à catástrofe trágica, né, mas ele não cumpre as mesmas funções, porque na catástrofe trágica, a catástrofe que se abate sobre o herói trágico pune o excesso de orgulho dele, ou pune os excessos dele, e reequilibra aquela vida social. No caso do desaparecimento, não, né? Essa catástrofe não reequilibra nada. Então, ela não cumpre uma função, para citar aí o Aristóteles, nem terapêutica, nem pedagógica, né? Então, eu acho que dá para pensar um pouco por aí, né? Eu queria dizer uma coisa para a Sofia, que talvez seja interessante. Eu gostei muito quando você trouxe para reflexão a questão das FMs e a função que elas tiveram, né? E acho que quem pode te oferecer algumas informações sobre essa questão da relação entre os mídias de indústria cultural e o período da ditadura são os textos da Tânia Pellegrini, que faz, em mais de um texto, esse tipo de articulação, né? Pegando até mesmo a televisão e tal, eu acho que pode ser útil para a tua reflexão, né? Mas, enfim, era isso. E quanto à questão da culpa, né, eu pensaria... Tem duas coisas que eu acho importantes, né? Quer dizer, estudar a culpa do sobrevivente é um campo de estudo que eu não acho que foi esgotado, não sei nem se foi bem trilhado ainda, né? E culpa, eu acho que todo mundo deve saber disso, né? Culpa é dos piores sentimentos que o ser humano pode sentir e dos quais ele tem mais medo, né? Ninguém gosta de sentir culpa, né? Pelas várias implicações que tem, né? Uma coisa que eu acho interessante de observar nos narradores é sempre se a enunciação porta uma espécie de porta-marcas de uma distância temporal a partir do qual a memória opera. Porque eu acho que, às vezes, isso é sutil na enunciação, e quando a gente presta atenção nisso, consegue pegar uma série de elementos importantes. Mas é isso. Jefferson, Sofia, gostariam de falar, e os outros também, Janaína, estão aí, Diego, que ontem a gente não teve muito tempo, né? Se vocês quiserem complementar ou entrar nessa discussão, então aí. Bom dia a todos, gostei muito das falas. Eu quero complementar essa fala do Arnaldo sobre a questão da culpa. Quem é que está falando? A Janaína. Ah, tá, que não está aparecendo, tá. Isso. Do testemunho da Derlei no Corpo e da Alma, no Corpo e na Alma, o livro lançado em 2002, é muito forte essa questão da culpa, porque quando ela é presa, ela abandona o filho recém-nascido com 3 meses de vida, ela deixa com desconhecidos na rua, né, e parte em fuga, e só reencontra ele muitos anos depois, então é presa, torturada, vai para exílio, e essa questão da culpa vai ser muito evidenciada, né, nesse testemunho dela. Então, tu comentou agora, eu me lembrei imediatamente dessa obra, né, No Corpo e na Alma. Vou fechar o microfone aqui que está tocando o telefone. Tá. Obrigada, Janaína. Eu gostaria de agradecer ao Arnaldo pela sugestão de leitura dos textos da Tânia Pellegrini. E eu acho muito interessante essa questão do papel da rádio como construtora de imaginários, né, em localidades pequenas, interioranas, porque é muito forte esse cerimonial de ligar a rádio no início do dia
ter aquelas primeiras notícias, né? E ainda mais em tempos em que não tinham outras mídias, poucas famílias tinham televisão. Então, essa centralização, né, de como se dava, né, o espalhamento das notícias na figura de uma pessoa representando uma entidade ligada a determinados interesses, né? É bastante interessante como vai se dando essa construção do imaginário nessas localidades. E também aproveitando para fazer uma relação com o que foi comentado sobre o fato de esses romances mais recentes, né, sobre ditadura, serem escritos por pessoas que já não vivenciaram esse período. É interessante como, enfim, eu sou de uma geração que já vai recebendo essa memória, e como interiorana, especialmente, como um período em que nada aconteceu, sabe? Então, eu me coloco nessa posição parecida com a da Eleonora, sabe? Porque eu me sinto na obrigação de cavocar esse passado, mas parece que não tem nada, nada aparece, era tudo tranquilo. Então, é muito instigante, sim, também, nesse sentido, saber o tipo de trabalho no escuro que eu também estou tentando fazer. Então, espero que possa dar frutos futuramente. Obrigada, gente. Certamente vai dar, né? Essa tua pesquisa certamente vai dar. Eu estava aqui lembrando, o Diego está aí, né? Estou. Tá aí. Sobre a fala dele ontem, porque, assim, Diego, você está no Rio Grande do Sul, né? Você é do Rio Grande? Não, eu sou de Santa Catarina, moro em Santa Catarina, na verdade. Ah. Mato Grosso, mas moro em Santa Catarina. Ah. E faço doutorado na URGS. Então, assim, região centro-oeste, sul ali, né? Não, é porque você citou ontem a questão do Anhanguera, né? Então, assim, não tem muito a ver com a obra literária, assim, diretamente lá que você analisou, né, da Anita Deac, mas, assim, como aqui para nós, aqui em Goiás, a figura do Anhanguera, né, do Bartolomeu Bueno, como isso é forte aqui. Porque, assim, é só uma curiosidade mesmo, porque na hora que você falou ontem, eu fiquei assim, nossa, tem essa questão histórica aqui, né, que está muito aqui em Goiás, né, então eu achei interessante e eu queria comentar, né, já que a gente tem aí uns minutinhos. Porque, assim, aqui, né, em Goiás, vocês, né, não sei se vocês conhecem aqui, mas, por exemplo, aqui em Goiânia, tudo tem nome de Anhanguera, Araguaia, né, então, assim, a gente tem muitos nomes indígenas aqui, né, então, aqui em Goiânia, se a gente for andar lá no centro antigo, Avenida Anhanguera, Avenida Araguaia, Avenida Tocantins, então, assim, é bem, né, isso é bem normal aqui, comum, né, em relação a esses nomes, né, ali no centro da cidade, né, aqui de Goiânia. E aí, há alguns anos, houve uma contenda, e até hoje ela ainda existe, por conta exatamente do Anhanguera, né, do Bartolomeu aí, Bueno. Que a gente sabe, não sei se vocês conhecem a história, né, do Anhanguera, e Anhanguera significa diabo velho, né, então ele, né, um bandeirante e tal, chegou aqui e, assim, meio que enganou os indígenas, né, os nativos, né, colocando aguardente, né, álcool ali na água e colocou fogo, né, então ele convenceu os indígenas dessa forma, né, de que se ele, né, não conseguisse o que ele queria, em resumo isso, né, se ele não conseguisse o que ele queria, ele botaria fogo, né, inclusive na água, né. Então tem essa questão aí, né, que hoje nós estamos lidando, que com o culto ao colonizador, né? E como a gente, né, também lida com isso hoje, e também essa nossa tentativa de tirar mesmo, né, o colonizador do pedestal, né, inclusive com as estátuas e tudo mais. Aí ainda existe aqui até hoje uma contenda em relação a isso. Há alguns anos, alguns bons anos, houve uma reforma exatamente da Avenida Anhanguera. E lá, antigamente, era uma espécie de praça com a estátua do Anhanguera lá, né? E aí ficou essa dúvida, né? Porque agora lá é um corredor de ônibus e tal, não sei o quê. Tiraram a praça, né? O que ia fazer com a Anhanguera, né? Com a estátua.
E aí ficou né, essa coisa, essa discussão, né, para onde é que ele vai, né, porque assim, é um marco, né, da cidade e tudo mais, não sei que década, né, que fizeram essa estátua e colocaram lá nessa praça e tal, praça que nem existe mais. E hoje lá é um cruzamento, assim, das avenidas lá. E lá no meio da Avenida do Sinaleiro, eles fizeram uma espécie, assim, de pedestal e colocaram o bendito da Anhanguera lá em cima. Então a gente passa de carro, assim, quase esbarrando a Anhanguera, né? Aí ficou essa dúvida, e até mais recentemente, né, uma discussão nesse sentido, né? O pessoal está querendo acabar com essa estátua do Anhanguera lá e tal, tem até um movimento nesse sentido, né, de tentar, de alguma forma, né, não mais cultuar por meio da retirada desse ícone, né, da figura da colonização. Então, assim, eu fiquei com isso na cabeça ontem, achei, é só uma curiosidade, assim, né, para contar para vocês, que aqui realmente essa questão já não está mais tão pacificada, mas é claro que não é uma coisa generalizada aqui na sociedade, assim, né, goianiense e tal, isso está mais no âmbito mesmo, né, eu acho que até, não sei, né, se eu estou sendo exagerada, mas quase que num âmbito mais acadêmico mesmo, enfim, essa discussão, mas ela existe, né, eu acho que, assim, eu fiquei com vontade de compartilhar essa curiosidade com vocês, mas tá lá, a estátua lá em cima, lá, toda vez que eu passo eu lembro disso, e eu falo assim, quando é que vai vir alguém aqui para puxar esse trem para o chão, né? Sim, desculpa interromper, né, intrometer, mas recentemente, agora com a pandemia, os anos se embaralham um pouco, né, mas em São Paulo, inclusive, também houve isso, né, muito derrubadas de estátuas, e inclusive na mídia se vociferou, né, que já seria vandalismo, também não é para tanto, né, então tem essa disputa, né, realmente, esse espaço de disputa, né. Goiás eu não conheço muito, assim, mas eu fui quando criança, então não tenho muita lembrança, assim, né? Mas no romance que eu falei ontem, né, o No Fundo do Oceano, os Animais Invisíveis, ela conta um pouco essa história, e é interessante porque o Pedro Naves, né, ele conta a partir da perspectiva do seu avô. Então é a partir dessa perspectiva do latifundiário, do sujeito que de alguma medida concorda, né, vamos assim dizer, com a Anhanguera, como esse sujeito astuto, né, enfim. E agora ele já na vida adulta começa a refletir sobre as histórias desse avô e relacionando, inclusive, tudo está ali muito próximo, né? O Araguaia, a história do Anhanguera, né? Enfim, tudo isso ocorre numa mesma região, né? A história da Anhanguera num período colonial do Brasil ainda, né? No Brasil colônia, enfim. Então é bastante interessante como no romance ela consegue colocar duas imagens temporalmente distantes, mas muito próximas, digamos assim, nos seus efeitos, nessa violência, né? Enfim, nessa invasão de uma terra de um povo originário, né? Porque querendo ou não é o que ocorre, né? Você tem os indígenas que têm a sua terra invadida, né? Enfim, e ali também você tem os camponeses que historicamente viviam naquela região e de repente os militares invadem, queimam tudo, né? Enfim, essa mesma violência, né? De um estrangeiro, de um exterior vindo, né? E dizendo nós mandamos nisso aqui, isso aqui agora é nosso, né? Enfim, é bem interessante nesse sentido, porque eu pelo menos nunca tinha feito esse link, né? A partir do romance que isso vai emergindo nessas histórias, né? Quase como uma constelação, para usar Benjamin, como a Sofia também usou, né? Enfim, essas imagens dialéticas, né? De que Benjamin fala. Obrigada. Luciana, vocês têm mais alguma coisa? Então, a Luciana, eu acho que vai falar. E vai... Se o pessoal gostaria de falar, eu queria fazer um fechamentozinho, assim, na hora que vocês tivessem... para hoje a gente não passar, né? A primeira coisa que eu queria dizer, então, é que luxo ter uma mesa com 3 em que a gente consegue conversar. Não sou nem um pouco feliz pela ausência, não é isso, né? Não entendam mal, mas se a gente pudesse ter feito assim, né? Quando é uma apresentação em sequência da outra, como é? Só explicar, né? Mas não tivemos muita escolha, os turnos foram previamente definidos, mas é um luxo, assim. Então, eu vou começar por essa questão que foi comentada há pouco de narrar o mundo, de narrar da metalinguagem aí que veio, né?
eu estou lendo um texto sobre intertextualidade e metalinguagem para um ensaio que está bem atrasado, e é muito bonito como isso vem, assim, a narrativa tem essa vocação para falar do mundo, mas é muito comum que, quando esse mundo se mostra, sobre o qual se quer falar, se mostra complexo, esse narrador tem que avaliar suas armas, né, seus instrumentos, seus mecanismos para dar conta do mundo. Então, não é que a metaficção, né, e tal, seja concorra com a ideia de narrar o mundo, que é quase como um complemento, tu precisa falar do mundo, mas tu tem que medir de que modo tu vai te apropriar do mundo. Eu acho que o romance do Fuchs é muito maravilhoso nesse sentido, quanto essa questão que ele tem que encarar, com certeza ele está falando do mundo, mas é muito mais evidente a medida dele das próprias condições de linguagem para abordar esse mundo, né? Para o Jefferson, eu queria dizer de um modo pontual, eu não acho que a gente possa dizer que o irmão dele é filho de militantes. Eu acho que essa é a grande sombra. Eu acho que é por isso que o romance é tão meta, porque ele foi adotado em 76 na Argentina, mas ninguém buscou essa resposta. É como o Daniel que jogou a caixa fora. O número estava ali, ninguém ligou. Essa dúvida ronda, eu acho que ninguém... E eu acho que seria como dizer que a Capitu traiu, assim, eu acho que é destituir a ficção de uma ambiguidade que é a grande riqueza dela. Eu acho que ronda essa ideia, né, de que os pais militantes políticos tenham adotado uma criança, mas não acho, se queria colocar na roda. Eu li bastante, mas quando dá uma diferença de leitura é muito rico, não é no sentido de censurar ou de recusar uma leitura assim redonda, mas eu acho que existem filigranas de ambiguidade em torno do episódio. Eu não diria, pelo menos, que esse irmão é filho de militantes políticos. É possível que seja, tá? Eu queria começar para o Jefferson, e deixa eu pensar. Para a Sofia, eu queria dizer que me deu tanto contentamento, é tão bonito, gente, os alunos de vocês trazendo sugestões de textos que vocês não conheciam, né, minhas colegas, é muito lindo, eu não tive essa oportunidade ainda, eu só tenho uma orientanda que trabalha sobre o tema da ditadura e ela está enfrentando alguns desafios pessoais, não deu conta de fazer inscrição. Eu estou começando, assim, essa questão de orientar e de dar disciplina sobre o tema, mas é muito lindo. Sofia, tu trazes uma questão que é fundamental, que é a ditadura fora desses eixos mais divulgados. Tudo é importante, não se trata de questionar nada, falar, né, o Kuczynski, falar da Ana Rosa, isso é fundamental e é maravilhoso. Mas um desafio que dentro de uma área assim, que não é estritamente acadêmica, que eu me coloco, tem a ver com essa questão da narrativa da ditadura pelas pessoas comuns. E eu só queria aproveitar esses pouquinhos minutinhos que nós temos para te dizer. Eu moro em Rio Grande, eu vim morar aqui em função de um concurso, e aqui em Rio Grande a ditadura ela se realizou, os presos ficavam num navio, Canopus, que ficava na costa, assim, né, da praia. E essa história ninguém sabe, quando a gente começa a conversar, ficou uma narrativa oculta. E o Centro dos Professores da minha universidade criou uma HQ pequenininha para distribuir sobre essa questão do Canopus e dos presos de Rio Grande que ficavam, né, fora da cidade, mas numa zona dentro do navio, rondando aqui na costa. Então, isso é muito rico. Eu mesma, eu me dispus a colher testemunhos de pessoas que estão com 70, 80 anos, que contam. Seu Manuel é uma liderança de bairro, que ele não era nada, ele era simpatizante do PTB do Brizola, e ele era do sindicato dos Correios e Telégrafos, mas
não era filiado, assim, aguerrido liderança, ele era do sindicato. E ele conta no depoimento que ele nos deu que ele queimou os livros no pátio, os livros de marxismo, de questões que poderiam, políticas. E ele queimou, e a mulher dizia, por que tu está queimando? Não, porque agora não dá para ter isso. Então, assim, vem a calhar a tua fala sobre o livro da Laura, essa questão de narrar a partir do pequeno, que isso é um complemento tão importante, né? Vem muito bem-vinda essa contribuição aí, Lajeado, que espaço é esse, né? Acho que é maravilhoso. E eu fui olhar aqui, enquanto tu falavas, a tua autora, a Laura publicou na revista Cepé um trecho desse romance, eu vou pedir para ela. E eu vou dizer para vocês, eu publiquei na revista Cepé também, meu primeiro conto, eu virei escritora no ano passado, e o meu conto está nessa revista Cepé, que a gente está fazendo uma vaquinha para virar uma publicação em papel. Termina no sábado essa vaquinha, se vocês quiserem ajudar. Eu e a Laura vamos fazer uma publicação em papel. A Laura já tem um livro, né? Mas eu queria só puxar essa questão do pequeno que eu apontei aí na Sofia para o Arnaldo, que apesar de que está trabalhando com um desaparecido, Rubens Paiva, que está no cânone, é interessante, Arnaldo, se eu não me engano, que eu não conheço o livro, quando tu apresentaste, a questão da culpa vem pela voz da empregada, ou eu me engano? É a voz da empregada que diz que culpa ela deve ter, alguma coisa assim? Ou... A empregada explicita, mas a gente percebe em todos. Mas é bonito, que é isso que eu queria dizer, porque daí é o pequeno dentro do grande, para eu tentar fazer um fechamento da minha participação, porque a Sofia está trazendo esse espaço menor aí, né, a partir do romance dela, que é muito importante, a ditadura na vida das pessoas comuns, que não foram presas nem torturadas, mas tiveram ali que queimar livro, repercutiu, né? E eu acho importante que essa explicitação, então, venha da empregada, que é quem está ali, né, no espaço da família, por uma inserção subalternizada, né? É uma doméstica, é uma pessoa que está prestando serviços, e ela explicita na narrativa do Custins que a faxineira lá tem um papel fundamental, ela que limpa a casa da morte. É bonito que os pequenos também sejam, os pequenos, vocês estão me entendendo, né? Os subalternizados sejam acionados, porque eles é como se o autor estivesse costurando, essa voz também tem legitimidade para falar, eu trago ela porque ela é relevante. Mas desculpem que eu me passei, foi uma manhã muito linda. Se vocês quiserem fazer qualquer comentário a propósito disso, eu me sinto enriquecida. Luciana, você me deu a oportunidade de falar uma coisa importante, né? O relato da Petrona, que é a empregada, ele constitui um único capítulo, e ele é o último, né? E é muito interessante como a enunciação dela, né, como narradora, ela abre marcando claramente a diferença de classe social entre ela e a Berenice. Ela diz, ela é empregada, eu sou a patroa, e não é para misturar. Eu não chamo ela de Dona Berê, porque eu não quero que ela mexa com meu nome, porque nome é a única coisa que pobre tem. E a gente não tem intimidade. Então, ela tem uma dureza, né, até ligada ao nome. Petrona, né, é uma pedra grande, né? Agora, tem um dado muito legal também na fala dela, porque ela vai aprendendo como a catástrofe do desaparecimento afetou a vida da família, e aí, numa certa altura, ela retoma a distinção de classe, ela diz, rico não está acostumado com isso. Rico pensa que com ele não vai acontecer nunca, mas pobre sabe que isso pode acontecer. E pobre já está preparado para enfrentar esse tipo de coisa, né? Que acontece direto com o pobre, basta ele fazer qualquer coisa, basta ele fazer uma besteira de um roubo pequeno ou não sei o quê, né? Basta os homens, né, achar que ele fez qualquer coisa. E aí, nessa fala, é possível ler uma sutil alusão à ação do Esquadrão da Morte, que a gente sabe, nos anos 70, vitimou principalmente, né, população pobre, periférica, suburbana, né, preta, etc. Então, é bem legal.
É isso. Pessoal, acho que já está adiantada a hora. Adorei essa discussão. Realmente, também, como a Luciana disse, lamento quem não veio, mas ontem também foi a mesma coisa. Rendeu uma discussão muito boa, porque não tinha menos pessoas. Ontem pela manhã a gente ficou meio difícil fazer a discussão. Então foi excelente essa discussão. Eu sempre acho muito boas essas discussões, esse momento. Mas então, da minha parte, eu acho que a gente pode encerrar, né, gurias? Sim, podemos. Tá. Então, esperamos vocês hoje à tarde, né, às 14 horas, para dar continuidade a essa. Ah, que bonito, né? Que Janaína, que Diego conseguiram vir. Esse Arnaldo também tem sido uma voz. É bacana, né? Quando alguém acompanha, assim, a gente Eu acho muito honrado. importante. Isso é uma coisa boa do presencial, porque no online as pessoas continuam fazendo as suas coisas, né? No presencial a gente se organiza para ir para determinada cidade, aí não tem como tu não ir no simpósio. Eu fico muito chateada. Uma vez eu tive que sair de me justifiquei disso, fiquei muito chateada, tá? E então eu acho que a gente se organiza nisso, é bom no presencial, mas por outro lado dá chance de várias pessoas. Vocês avisem, então, que de tarde eu estou na aula do doutorado, que daí eu não estou impossibilitada de vir, mas que na quinta venho com todo o gás. Um abração. Que a gente vai sentir a tua falta, a gente vai, tá? Sem dúvida nenhuma, tá? Então tá, pessoal, até hoje de tarde, aguardamos vocês. Obrigada pelas dicas, Arnaldo, eu não sei, acho que eu conheço todos os textos do Gabriel, mas enfim. Então, tchau. Até a tarde, pessoal. Obrigada.